O livro de Ezreal, capítulo 13. Diana. Eu não sabia quantos dias haviam se passado, nem mesmo se foram dias. Eu estava consciente apenas da dor. Ele fazia as mesmas perguntas, eu não respondia e a queimação começava. Era como ter eletricidade em minhas veias, alcançando cada parte de mim enquanto meus olhos permaneciam fixos no dele. Ódio puro e simples crescia a cada momento de agonia. Algumas vezes eu não gritava, conseguia me distrair visualizando-me liberta e arrancando a cabeça dele. Imaginava seu sangue pintando a sala, criando uma obra-prima mais requintada do que qualquer pintor famoso seria capaz de imaginar. Eu sonhava em fugir daquele maldito lugar e correr até ela, minha única família. Ela era a única coisa que me mantinha mortal, mesmo que me odiasse agora. Era nesses momentos que eu gritava, porque sabia que não podia revelar a única verdade que ele desejava saber. Ele queria saber sobre ela. Ele buscava uma maneira de me controlar. Caden fez o mesmo durante um século, e eu não trocaria um mestre por outro. Portanto, permiti que Liam me torturasse e o ouvi repetir as mesmas perguntas sem dar uma resposta. A sala finalmente escureceu, como sempre acontecia. Meu corpo estava ameaçando ceder. Eu não sabia quanto tempo tinha antes que daquelas rajadas me matasse. Não importava, desde que ela estivesse segura. Essa sempre era o meu último pensamento antes que aquele calor nauseante penetrasse em todos os poros e a escuridão me tomasse. Ali, naquele espaço vazio, minha mente divagava para reviver os dias que antecederam isso. Pousei do lado de fora do apartamento dela. Meus pés deixaram rachaduras no concreto, mas não me importei. Vários transeuntes se assustaram, olhando para mim em estado de choque antes de fugirem. Era apenas 7 da manhã, mas isso não podia esperar. Passei pelo porteiro e olhei para o elevador mais próximo. Vários mortais estavam saindo devagar, provavelmente a caminho do trabalho. Não tinha tempo para esperar e corri em direção às escadas, subindo 2 degraus por vez. Eu podia ter atravessado um portal até o andar dela, mas precisava correr e sentir algo em meus pulmões além da poeira e da destruição que havia suportado. Sem me preocupar em bater, quase arranquei a porta das dobradiças. Gabi e Rick estavam na cozinha. Eles estavam ocupados, e eu teria que lavar os olhos com água sanitária mais tarde. Mas não me importei, não tínhamos tempo. Vista-se, ordenei enquanto pegava o cobertor no encosto do sofá e jogava nela. Diana, o que está fazendo aqui? Gritou Gabi, agarrando o cobertor e enrolando-o em volta do corpo. Rick olhou minhas roupas e se engasgou. Que merda aconteceu? Isso é sangue. Eu estava coberta de sangue, o meu misturado com o de Ezequiel. Meus olhos se iluminaram quando os dele se arregalaram. Saia, vá embora, vá trabalhar e esqueça que esteve aqui. Esqueça que os viu. Os olhos de Rick ficaram vidrados e ele assentiu. Ele pegou suas roupas e saiu, sem se importar por estar nu. Diana, o que diabos está acontecendo? Por que está invadindo meu apartamento tão cedo? Por que você está coberta de... Eu não respondi e segui pelo corredor, indo para o quarto dela. Meus pés mal tocavam o chão quando passei pela porta aberta. Ela me seguiu, ainda gritando, mas eu só consegui ouvir a voz de Caden ecoando na minha cabeça. Eu fui atrás dele, quase correndo para acompanhá-lo. Você sabia! Gritei às costas dele. Peguei o objeto mais próximo, um pequeno vaso antigo, e atirei nas suas costas. Errei. Minha mira foi completamente torta porque minha raiva aumentava. Quebrou perto de seus pés e ele finalmente parou. Você sabia que ele ainda estava vivo? Ele se virou devagar e a fera sob sua pele rastejava, lembrando-me de quanto ele era realmente estranho. Seus olhos cheios de brasas arderam quando ele avançou em minha direção, um dedo em riste. Dei um passo para trás antes de parar e endireitar os ombros. Eu conhecia o temperamento dele, mas brinquei com fogo mesmo assim.
Você, cuspiu ele, matou um membro da mão? Ele vai procurar vingança? Todos eles vão? Eu tinha um plano e você estragou tudo de novo porque não sabe obedecer. Ele parou diante de mim, forçando-me a olhar para ele. Você me deixou de fora, você sabia disso o tempo todo. E aqui estava eu, pensando que ele era um conto de fadas. Alistair sabe? Tobias? Ele não respondeu. Apenas olhou para o lado e eu soube que sim. Joguei minhas mãos para o alto, gritando de frustração. Deus, Skaden, você não me contou nada. Há quanto tempo a mão sabe sobre nós, hein? Há quanto tempo estão nos seguindo? Sabia que 2 deles me encontraram enquanto você estava fazendo sabe-se lá o quê? Você grita ordens e exige que eu o siga. No momento, ele estava olhando para mim, e no seguinte, estava segurando meu queixo com força dolorosa. Ele se moveu tão depressa que eu mal vi. Inclinou-se e sibilou entre os dentes cerrados. E você vai seguir. Não pense nem por um segundo que tem qualquer poder ou influência sobre mim. Eu fiz você. Você seria um monte de ossos secos se não fosse por mim. Libertei meu rosto, sabendo que aquilo ia deixar marca. Sim, meus olhos arderam. E isso é algo que você gosta de me lembrar sempre que pode. Você nos colocou em risco, Caden. A todos nós, incluindo minha irmã. O que vou fazer quanto à minha irmã? Ele zombou da simples menção. Eu não me importo com ela? Ela não é importante? Para mim, ela é, retruquei, empurrando-o. Ele não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Inclinou a cabeça ligeiramente e me estudou por um momento antes de concordar. Sim, ela é, e até onde você está disposta a ir para mantê-la a salvo agora que um deles está morto? Ele virá em busca de vingança? O pensamento fez meu sangue ferver. Ninguém tocaria em Gabi. Eu ia garantir isso. Até onde eu precisar? Você lutaria contra um deus? Não, respondi sem excitação. Eu mataria um. Abri a porta do armário, as roupas de Gabi estavam penduradas com exatidão, organizadas por cor. Sapatos estavam alinhados na parede e um espaço na extrema esquerda guardava suas malas. Estendi a mão, peguei uma e joguei em cima da cama, junto com 2 menores. Tirei roupas dos cabides que quebraram com força e joguei-a nas malas. Diana! Ela estendeu a mão e agarrou a minha, parando-me no meio do movimento. O que aconteceu? Eu estraguei tudo. Afastei-me dela e me virei voltando para o armário. Ela apenas observou enquanto eu me ajoelhava pegando um punhado de sapatos e voltando para a cama. Eu estraguei tudo, Gabs. Sobre aquele terremoto em Ofânium? Há alguns dias e a tempestade estranha em Arariel? Parei, coloquei as mãos sobre a mala e olhei para ela. Sua mão estava sobre a boca e ela me encarava. Aquilo não foi uma tempestade. Algo voltou. Alguém voltou. E agora preciso que você vá para o esconderijo como planejamos. Terminei de fazer as malas e as fechei antes de olhar para ela. Ela não se mexeu. Gabi, vista-se. Ela não disse nada, apenas olhou para mim enquanto segurava o cobertor mais apertado. Por que o esconderijo? Quem voltou? Eu nunca mentia nem guardava segredos de Gabi. O vínculo que compartilhávamos era profundo demais. Desde que nossos pais morreram, éramos apenas nós duas. Estávamos cuidando uma da outra havia muito tempo. Ela era minha irmã, minha melhor amiga, e eu estava prestes a fazê-la me odiar. Eu matei alguém muito poderoso? Bem, tecnicamente não o matei, mas as minhas mãos estão cobertas com o sangue dele. Caden e todos os outros pensam que eu o matei, e isso basta.
Se o que Caden disse for verdade, então o último Deus vivo está voltando para vir atrás de mim. Agora, vista-se. Ela deixou a mão cair ligeiramente boquiaberta. Di. Eu sei. Agora, por favor, vista-se. Você estará segura onde combinamos. É o único lugar sobre o qual Caden não sabe. Lembre-se do que eu te falei. Você vai precisar mudar o cabelo, mudar o estilo. Não use seu nome nem passaporte. Também tem vários cartões de crédito escondidos lá. Você vai esperar até eu voltar para buscá-la, exatamente como praticamos. A única diferença é que tínhamos praticado isso para quando enfim deixasse Caden, não para quando eu estivesse prestes a ser caçada por um deus antigo. Ela não falou nada, mas viu o pânico tomar conta dos seus olhos. Finalmente, ela foi até a cômoda, largou o cobertor e se vestiu. Peguei suas malas, colocando as pequenas debaixo dos braços. Ao sair da sala, gritei. Pegue todas as fotos que tiver de nós, exatamente como conversamos. Temos que... Diana e Rick! Interrompeu-me quando me seguia usando calças esportivas enroladas na cintura e colocando uma blusa. Ela se sentou no sofá e calçou os sapatos. Eu sabia que isso estava por vir. Eu também sabia, pela expressão dela, que ainda estava processando tudo o que eu havia dito. Você sabia que isso era de curto prazo? Falei, mantendo meu tom calmo. Por quê? Por que tem que ser? Você sabe por quê. Exaltei-me. Não queria, mas me exaltei. Não grite comigo, retrucou ela, erguendo os braços no ar. Você não está me dando escolha novamente. Eu me virei para ela com as mãos nos quadris. Como é? Eu faço isso porque preciso. Tudo o que eu estou tentando fazer é lhe dar escolhas, enquanto eu não tenho nenhuma. Ela respondeu, apontando um dedo para mim. Você poderia ter escolha se realmente quisesse. Como, Gabi? Você tem ideia de quanto ele é forte? Você sabe o poder que ele tem sobre o outro mundo e sobre mim? Sei que falamos sobre eu ir embora, mas era apenas um sonho. Como posso? Sinto muito por termos que nos mudar, está bem? Estou tentando proporcionar uma vida normal para você. Eu nunca terei uma vida normal por causa do que você fez. As palavras dela foram como um tapa na cara. Minha voz se elevou quando apontei para meu peito e depois para ela. Por causa do que eu fiz? Você quer dizer o que eu dei para salvar você? Como ousa? Ela girou, colocando a mão na testa. Você salvou minha vida, eu sei disso e não sou ingrata. Mas a que custo, Di? Vivo me mudando o tempo todo? Os segredos, as roupas manchadas de sangue, os monstros e sua vida, sua felicidade? Ela parou, apontando para as malas. Isso não é vida, nem para mim, nem para você. Dessa vez, eu joguei os braços para o alto. Meu peito doía com as palavras dela. Elas me cortaram e me deixaram em carne viva. O que você quer que eu faça, Gabi? O que você quer que eu faça, hein? Abandone-o. Acredite ou não, você é tão forte quanto ele. Ele criou você e parte dele faz parte de você. Precisa revidar ou, pelo menos, lutar por alguma coisa. Não posso. Por quê? Porque se eu falhar, se eu errar, ele virá atrás de você. Minha voz falhou, emoção jorrando de mim. Minha visão ficou turva, mas era a verdade absoluta. E eu não posso perder você. Eu não sobreviveria a isso. Ela balançou a cabeça enquanto lágrimas se formavam em seus olhos. Eu não posso mais fazer isso. Sei que você me ama e eu também amo você. Mas, Diana, não posso ser a razão do seu sofrimento. Dói saber que você tem que ficar com ele por minha causa. Tudo o que eu sempre quis foi que nós duas fôssemos felizes. Você não pode me proteger para sempre.
Não fazia sentido me salvar se eu não consigo nem viver. Ela fez uma pausa e balançou a cabeça. Vou para o esconderijo, mas depois disso, acabou. Fazemos isso há séculos e estou cansada. Não consigo mais fazer isso. Se o preço da minha liberdade for ver minha irmã se tornar um... Ela parou e senti meu coração se partir ainda mais. Meus punhos cerrados como ferro, assim como meu coração. Diga! Se você tiver que me ver o quê? Ela sustentou meu olhar, eu podia ver a dor ali, assim como sabia que ela podia ver a minha. Seus lábios formaram uma linha fina, mas sua voz estava firme quando ela falou. Se eu tiver que ver você se tornando um monstro. Assenti devagar e baixei o olhar. Pergunte-me mais uma vez por que eu não lhe contei o que fiz? Senti uma pontada quanto mais lágrimas brotaram em meus olhos. A sala foi ficando embaçada. Um monstro. Ela estava certa, mas... se um monstro era o que eu era, então que assim fosse. Limpei as poucas lágrimas que escaparam do rosto e caminhei em direção a ela. Tirei uma das lâminas renegadas da bainha às minhas costas e parei na frente da Gabi. Ela olhou da lâmina para mim e de volta. Estendi a mão, agarrei a mão dela e coloquei o cabo na sua palma. Se o pior acontecer e eu não voltar para buscá-la, use isto. Lembre-se do que praticamos. Virilha, coxa, garganta ou olhos. Leve-a, e quando usá-la, que seja para valer. Encarei-a mais uma vez, memorizando o seu rosto, lembrando-me dela feliz e saudável. O que eu estava prestes a fazer nos libertaria ou seria meu fim. E eu queria essa imagem. Eu a puxei para mim e dei um beijo no topo de sua cabeça, sussurrando em seu cabelo. Sinto muito por ter prendido você nessa vida horrível. Apenas lembre-se, eu amo você. Afastei-me dela sem dizer mais nada e saí do apartamento. Eu mal tinha deixado o prédio quando meu telefone tocou. O quê? Gritei, fazendo com que 2 transeuntes pulassem. Encontramos uma maneira de entrar, retorne para novas? A voz de Tobias era curta e entrecortada. Não me preocupei em responder, e a linha caiu. Virei-me dando uma última olhada como se pudesse vê-la através de suas paredes. A névoa negra girou em volta dos meus pés e acariciou meu corpo antes de eu desaparecer. Depois da minha briga com Ezequiel, minha briga com Kaden e em seguida minha briga com Gabi, tinha sido um dia e tanto. Estávamos naquele momento em uma suíte no hotel em Arariel, onde estavam hospedados os embaixadores cuja forma assumiríamos. Eles tinham as informações de que precisávamos e eram nosso caminho para entrar na reunião. Tobias estava na sala manchada de sangue. Ele havia assumido a forma de uma mulher celestial e estava se espreguiçando. Pelo canto do olho vi Alistair imitando. Limpei o sangue do meu rosto com as costas da mão, e as memórias do mortal que eu tinha devorado inundavam meu subconsciente. Eu não matava havia anos. Não tinha consumido de verdade, e meu corpo parecia estar superaquecido. Uma parte de mim adorava essa sensação, a parte de mim que não era mortal. Tobias me encarou e disse: Não faça essa cara, vai precisar de todas as suas forças se quiser sobreviver um segundo contra ele. Eu balancei a cabeça. Eu sei. Diana sanguinária é sempre minha favorita. Ignorei Alistair enquanto acabava com o mortal que me tornaria. Reproduzi todas as informações de suas memórias. Depois que terminei, abandonei minha elegante forma feminina e mudei para o homem comum chamado Henry. Ajustei a roupa, certificando-me de que não havia sangue. A reunião é em 30 minutos? Deve haver um carro na frente em cerca de 5 minutos. Todos os membros do Conselho Mortal estarão presentes, a mão e ele. O sorriso de Tobias era letal, mesmo em sua forma mais bonita. Ótimo. Alistair passou por cima de alguns corpos parando na minha frente. Lembre-se do plano? Distrair, só isso.
Mantenha-o ocupado enquanto procuramos o livro. Balancei a cabeça, concordando com o plano deles, esfregando distraidamente a adaga dos renegados presa à minha coxa. Eu sorri em minha nova forma. É claro. Meus sonhos desapareceram quando acordei em minha cela muito iluminada. Levantei a cabeça da minha posição meio caída no chão frio. Meu corpo gritava. As lágrimas que sequei do rosto não eram da dor que sentia, mas daquela lembrança. Esperava que ela estivesse em segurança, mesmo que me odiasse. Minhas roupas estavam encharcadas de suor, mas me recusava a me trocar, ateando fogo a qualquer roupa limpa que forneciam. Eu queria estar cheirando mal, queria ser repulsiva e uma bagunça completa. Meus braços vacilaram quando me apoiei nas mãos. A tortura e as correntes tinham sugado minha força habitual. Recuei estremecendo quando cada parte de mim protestou contra o movimento. Minhas costas bateram na parede fria de pedra atrás de mim e cerrei os dentes. Entre as algemas e os repetidos choques elétricos que ele enviava pelo meu corpo, eu fiquei inútil. No entanto, estava tudo bem. Enquanto eu estivesse ali, e enquanto não cedesse, ela estaria segura. Passos desceram as escadas e levantei os olhos em direção à entrada da minha cela. Era toda a força que eu conseguia reunir. Ouvi palmas antes de Peter aparecer. Ele estava usando traje de combate excessivamente complicados. Ora, você realmente levou uma surra nas últimas semanas? Mostrei o dedo para ele. E até mesmo esse leve movimento me fez estremecer. Os músculos dos meus braços gritavam. Vá se fuder, Alistair. A cabeça de Peter se inclinou e vi o brilho que me disse que Alistair estava no controle total. Ele estalou a língua quando parou na minha frente com as mãos nos bolsos. Você parece terrível. Não estão alimentando você? Sorriu, sabendo que eles tinham enviado comida e que eu recusara todas as vezes. Prefiro morrer de fome a receber alguma coisa deles. Encontraram o livro? Minha voz falhou, minha garganta doeu pelo número de vezes que gritei. Ele suspirou, agachando-se. Infelizmente não, sua distração funcionou, mesmo que Caden preferisse menos destruição. Independentemente disso, você se saiu muito bem. Caden está muito contente. Forcei um sorriso que machucou meus lábios rasgados e secos e tentei me sentar um pouco mais reta. Tão feliz que ele nem tentou vir me buscar. O corpo de Peter tremeu ligeiramente. Seus olhos refletiram e mudaram. Sua voz se aprofundou e eu sabia que não estava mais falando com Alistair. Fique sem suas 2 lâminas, Diana. Eu falei para você que nada poderia matá-lo. Ainda assim, você lutou? É por isso que está aqui, não por minha causa? Meus olhos se estreitaram. Você também disse que ele não estava vivo? Você mentiu para mim. Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Tínhamos um plano e você não seguiu? Você deveria distraí-lo por tempo suficiente para que Tobias e Alistair procurassem? Depois, você deveria ir embora e não ser pega? Por que eu a resgataria se você foi capturada devido às suas próprias falhas? Acho que era minha parte mortal que pensava que eu importava para alguém, mas isso doeu também. Eu estava ali havia semanas e nenhum deles fez nenhum movimento para me ajudar. Como sempre, eu estava sozinha. Admito que seus esforços colocaram Elijah no centro do poder. Agora tem um mortal trabalhando ao lado do destruidor de mundos. Apenas uma questão de tempo até encontrarmos o livro? Que maravilha! Não vou arriscar me expor indo atrás de você. Essa é uma fortaleza destinada a resistir, Diana. Além disso, estamos perto demais agora. O livro é o que importa, não você. Não olhei para ele. Fiquei olhando para a parede e mantive a cabeça apoiada nos braços. Talvez isso a ensine a me ouvir. Você se meteu nessa? Saia dessa. Capítulo 14. Diana. Acho que mais alguns dias se passaram, mas perdi a conta. Sem janelas, apenas o diminuir das luzes me dizia quando a noite havia caído. Peter
ou deveria dizer, o fantoche de Alistair, não voltou, e eu nem esperava que ele voltasse. Liam e a mão também não apareceram. Apenas os guardas celestiais passavam, verificando se eu não havia morrido ou se eu havia comido alguma comida que tinham trazido. Eu preferia passar fome a aceitar qualquer coisa deles, então fiquei no canto e dormi. Sonhei com os tempos mais simples de antes da queda, quando eu tinha uma casa e uma família e o mundo fazia sentido. As luzes se acenderam na minha cela, tirando-me do sonho. Levantei a mão para cobrir meus olhos quando um grupo de celestiais entrou. Todos estavam vestidos de cabeça aos pés com o que parecia ser um traje de combate de sempre. Mas, quando se aproximaram, vi que as partes acolchoadas eram a prova de fogo. Espertos. Achei que íamos para outra rodada de interrogatório e não tive forças nem para tentar lutar. Levantaram-me pelos braços e percebi que todos que estavam na minha cela eram guardas comuns. Liam e os membros da mão não estavam presentes. Talvez meu interrogatório estivesse oficialmente encerrado e finalmente fossem me matar. Seria uma trégua bem-vinda. Não havia mais força em meu corpo e meus pés se arrastavam no chão. Eles me rebocaram pela prisão subterrânea e, enquanto me puxavam, passando por portas, ouvi pessoas falando e conversando. Talvez ele tenha decidido fazer um espetáculo quando me queimasse pela última vez. Tentei me concentrar, piscando com os olhos turvos, e fiquei surpresa quando viramos em um pequeno corredor. Um conjunto duplo de portas deslizantes de vidro se abriu, e o barulho se intensificou quando me puxaram para além da soleira. A luz atingiu meu rosto e eu estremeci. Forcei meus olhos a permanecer abertos e, à medida que se acostumavam, olhei ao redor, ávida pela luz do sol. Ele se espalhava pela garagem subterrânea, atravessando portas abertas à minha direita. Veículos grandes e pesados estavam adicionados no chão de concreto com as portas abertas. Iam me transportar? Para onde? Os celestiais me carregaram até a traseira de um grande caminhão blindado. Um deles estendeu a mão, girando uma fechadura que acendeu um azul claro antes de abrir. Nossa, não estavam de brincadeira. Içaram-me e gemi quando me sentaram em um dos longos bancos. O metal frio beliscou minha pele exposta. Ouvi 2 barulhos altos, e meus braços e pés foram presos com mais correntes imbuídas de magia. Olhei para trás do guarda enquanto ele se curvou para segurar meus pés. O veículo me lembrava uma gaiola de ferro sobre rodas. Os 2 de trás eram parecidos e aposto que os 2 da frente eram iguais. Era uma tática comum. Disfarçava a localização da carga que estava sendo transportada, dificultando o resgate. Homem inteligente, Liam. Mas era um esforço desperdiçado. Eu sabia que ninguém viria. O livro é o que importa, não você? Eu estaria mentindo se dissesse que essas palavras não doeram. Senti o toque do agora familiar poder que precedia um membro da mão e abaixei a cabeça. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu espiava através da massa emaranhada de cabelo que cobria meu rosto. A caminhonete oscilou sob o peso de Logan e ele falou naquela língua que eu não conhecia. Os outros celestiais olharam de mim para ele e de volta para mim. Balançaram a cabeça antes de fechar e selar a porta. Foi outra jogada inteligente, não me deixou ouvir o que estavam planejando. Vai me levar para passear, bonitão? Minha voz estava terrivelmente rouca. Logan sentou-se à minha frente, seu equipamento era mais elegante e menos volumoso que o dos outros. Encarei enquanto ele cruzava os braços e apoiava um tornozelo no joelho oposto. Ele não usava armas que eu pudesse ver, não que precisasse delas. Logan era um membro da mão, ele era uma arma. Sabe, eu não mato um Igmorrutem há séculos, então, por favor, cometa um erro? Não disse que se você tentar escapar ou fazer qualquer coisa que possa colocar a equipe ou a mim em perigo, tenho permissão para fazer de você uma nota de rodapé na história? Forcei um beicinho falso em meus lábios. O esforço foi doloroso. Ah, você sempre faz o que o papai diz?
Não pude saborear minha piada nem por um momento antes que ele me desse um soco tão forte que minha cabeça bateu na parede de metal e eu desmaiei. Aquela queimação beliscava meu pulso e tornozelos, enquanto meu corpo se sacudia, mais uma vez tirando-me dos meus sonhos. Parou, depois recomeçou. Apertei os olhos e reprimi um gemido enquanto levantava a cabeça. Meu pescoço doía por ter ficado curvada. Apoiei minha cabeça contra a parede de metal atrás de mim. Meu nariz latejava. Alguém estava falando e abri os olhos devagar, esperando ver paredes brancas da minha célula. Concentrei-me em Logan e as memórias tomaram conta de mim. Outro solavanco sacudiu meu corpo dolorido, provando sua veracidade. Logan estava sentado na minha frente, com um telefone pressionado no ouvido enquanto conversava com aquela fera que ele chamava de esposa. Olha, é simples. Vamos entregá-la e ir para a Cidade Prateada, em Adramiel, para a reunião? Encontre-me lá, amor. Disse ele ao telefone. A resposta dela foi simples e doce. Por favor, apenas tenha cuidado. Acreditávamos que eles estavam extintos e agora existem pelo menos 3. Só estou preocupada que tenhamos outra surpresa. Revirei os olhos. Se tivesse que ouvir isso durante a viagem, eu ia vomitar. Logan se virou, percebendo que eu estava acordada. Seus olhos se estreitaram em desdém, e ele encerrou a ligação com a promessa de retornar para ela. Logan me lançou um olhar de puro desprezo. Eu sabia que ele sentia que haviam vencido e resolvido o problema. Ele era um tolo, não apenas no amor, mas por não reconhecer a ameaça que pairava sobre eles e seus preciosos amigos. Estava muito enganado se pensava que eu era o pior que ele enfrentaria. Comparado a Caden, eu era quase angelical. O quê? Provavelmente é estranho para você ouvir alguém se importar? Ele sorriu. Duvido que alguém ame você? Falou cruzando os braços. Essa doeu. Logan estava certo. Caden não me amava. Duvido que ele alguma vez tenha usado a palavra. Como seria ser verdadeiramente amada? Imaginei como seria ser desejada por ser eu, e não por meus poderes de destruição. Eu implicava com Gabi por causa dos filmes bobos de que ela tanto gostava, mas acho que parte de mim, no fundo, ansiava por isso. No pouco tempo que passei mantida em cativeiro, vi os membros da guilda demonstrarem sinais de carinho um pelos outros. Eu não sabia por quê, mas parte de mim ansiava por essa conexão, e eu tinha medo de que Caden soubesse disso. Minha espécie e eu não éramos muito bons com sentimentos e emoções. Eu culpava a nossa intensa necessidade de sangue e sexo. Eu me sentia menos mortal quanto mais me alimentava. Quanto mais eu bebia e matava, mais feliz Caden ficava. Esses eram os únicos momentos que eu senti que ele realmente se importava comigo. Nenhuma resposta atrevida? Qual é? Onde está a mulher descarada que explodiu um prédio inteiro e depois ameaçou o rei deste reino e do próximo? Encarei-o e deslizei para frente tanto quanto minhas amarras permitiram. Abro uma artéria e vou apresentá-la novamente? Reuni todo o poder que pude, dadas as circunstâncias, e sabia que meus olhos brilhavam vermelhos. A energia da van mudou. A tensão arrepiou meus nervos. Logan podia parecer doce para aqueles que amava, mas ele fazia parte da mão, por algum motivo? Eu quase esperava que ele me desse um soco de novo ou talvez que me matasse e alegasse que foi um acidente. Não sabia porque sempre me colocava em situações que poderiam resultar na minha morte. Chame-me de louca, selvagem, impulsiva ou de todas as opções anteriores, mas uma coisa que eu poderia dizer por mim mesma é que, não importava o que acontecesse, eu era uma lutadora. Eu podia estar fraca e faminta, mas não deixaria que ele percebesse. Manteria minha fachada enquanto pudesse. Caso ele se aproximasse, eu sabia que poderia usar toda a força que me restava para estrangulá-lo com as correntes. Mas, se ele conseguisse sacar uma arma, tudo estaria acabado para mim. Ele deve ter percebido meu raciocínio ou ter chegado à mesma conclusão, porque sua única resposta foi uma pequena risada. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco aliviada. Não estava com vontade de lutar agora.
Todo o meu ser ainda estava ferido pelo poder que Liam tinha usado contra mim nas últimas semanas, e minha greve de fome estava afetando minha capacidade de cura. O tempo passou e Logan atendeu mais ligações, mas mudou para aquele lindo idioma. Quando ele não estava ao telefone, a viagem era silenciosa. Nenhum de nós estava interessado em outra conversa. Por que estaríamos? Nossas espécies eram inimigas mortais desde o início dos tempos, ou pelo menos foi o que me disseram? Sim, os mocinhos são sempre honestos e verdadeiros. Eles se sacrificam por aqueles que amam e salvam um dia no último minuto. Em contraste, minha espécie e eu sempre fomos subjugados como vilões. A história nos retratou como criaturas impiedosas, cruéis e vis, que às vezes expeliam lodo. Eu não conhecia ninguém que o fizesse, mas já tinha ouvido história de Igmorrutens no passado. Gabi estava certa, eu era um monstro. Então, perguntei, para onde exatamente está me levando? Ele não respondeu. Suspirei. Qual é o sentido de me manter viva? Todos vocês sabem que eu não vou falar? Você está falando muito bem agora? Balancei a cabeça, relaxando a contratraseira do veículo. Ah, então foi o chefão quem decidiu? Porque tenho a sensação de que você e o resto ficariam felizes em acabar comigo. Ele sorriu. Ah, com certeza. Depois do que você fez com Zequiel, terá sorte de voltar a ser livre de novo. O som de seu nome me fez desviar o olhar. Sempre trazia a memória desabando sobre mim. A maneira como ele lutou por aquela lâmina com todas as suas forças. A expressão em seu rosto, maldito olhar. Ele sabia que não havia esperança? O quê? A sobrancelha de Logan ergueu-se. Eu não percebi que havia falado em voz alta e rapidamente mudei de assunto. Balancei a cabeça, voltando a minha atenção para ele. Então, se o grandalhão me quer viva, presumo que não seja para me convidar para um encontro, não é? Se por encontro você quer dizer mantê-la viva por qualquer meio necessário, já que você é a única pista que temos, então sim, um encontro. A essa altura, tenho certeza de que ele está pronto para alimentá-la à força? Estou molhada só de pensar nisso. Ele balançou a cabeça fazendo uma careta. Não entendo a atitude grosseira e as piadas. Você sabe que não há saída para você. Não há final feliz. Mas se recusa a falar? Quem tem tanto controle sobre você? Eu não tinha intenção de revelar essa informação, porque se soubesse o que Caden tinha contra mim, usariam também. Gabi era a única coisa que me mantinha na linha. Meus olhos caíram para o símbolo em seu dedo e balancei a cabeça em direção a ele. Desisti dos finais felizes há muito tempo? Falando nisso, como vocês dois pombinhos assassinos se conheceram? Ele não respondeu. Ela é bonita? Vejo o que você vê nela. Tenho certeza de que outros também veem. Ela deve significar muito, especialmente se vocês realizaram o ritual de Rizin. O ritual de Rizin originara-se com a deusa de Rizin. Consistia em uma cerimônia que se unia irrevogavelmente a almas gêmeas. Eles recebiam um símbolo rúnico, estilizado com belos floreios no terceiro dedo da mão esquerda do homem e na direita da mulher. Quando pressionavam as palmas das mãos, os símbolos se encontravam. As marcas eram únicas para cada casal, e uma vez concluídas, não havia divórcio nem saída. O vínculo era para sempre, uma das formas de amor mais preciosas que se poderia dar a outra pessoa. Era uma das coisas que Gabi mais adorava na cultura celestial. Era o que ela queria com Rick, e eu tirei isso dela. Os olhos de Logan brilharam em um azul intenso antes de ele responder. Tenho ordens estritas para garantir que você chegue à Cidade Prateada, mas se mencionar minha esposa mais uma vez, farei com que sua morte pareça um grave acidente. Um sorriso frio se formou em seus lábios. Peguei você? Cidade Prateada, é? Ah, eu sou especial. Fica em Ecanos, então é para lá que estamos indo? A Cidade Prateada era exatamente isso e fazia o resto do mundo parecer patético.
Eu tinha ouvido falar que era um dos locais famosos dos celestiais. Não que eu ou alguém que eu conhecesse já tivesse estado lá. A lenda dizia que os que entravam nunca saíam. Ele entendeu o que eu disse e seus olhos se arregalaram ligeiramente. Mais uma palavra e vou nocautear você de novo. Não tenho nenhum problema em fazer isso pelo resto da viagem. Ele cruzou os braços e recostou-se com os olhos estreitando-se em fendas. Não se preocupe, acho que prefiro tirar uma soneca de vontade própria. Não havia janelas na caminhonete, mas nós dois olhamos em direções opostas para evitar contato visual. Decidi inclinar a cabeça para trás para tentar dormir um pouco. Ele tinha dito que essa viagem duraria algumas horas, e tentar falar com ele não levaria a lugar algum. O chão duro onde eu estivera dormindo não era confortável, e por algum motivo aquele banco de metal parecia melhor. Fechei os olhos e adormeci. Acordei assustada quando o caminhão balançou violentamente. Meus olhos se abriram e meus sentidos ficaram em alerta quando ouvi o estresse na voz de Logan. Carro 2, está me ouvindo? Gritou Logan. Carro 1, repita o que disse. Responda, responda. Logan estava me sacudindo, uma mão no meu ombro e a outra em um rádio portátil preto. Estou acordada, seu idiota. Acalme-se. Afastei a mão dele de mim, mas ele nem percebeu. Seus olhos reluziram de novo, quando ele baixou o rádio e o sacudiu. Estática saía do alto-falante, seguida por gritos e um som alto e sibilante. Ele me encarou, o medo marcava suas feições. O que está com... Minha frase foi interrompida abruptamente quando o caminhão virou para a direita. Rolamos lá dentro, ricocheteando um no outro enquanto capotávamos várias vezes. Tentei me estabilizar segurando qualquer coisa que pudesse alcançar, mas as correntes restringiam demais meus movimentos. De repente, o caminhão parou de girar, estacando bruscamente. Levantei-me e encarei Logan. Nós dois feridos e ensanguentados. O veículo sacolejou para frente de novo, como se algo tivesse nos chutado, tal como uma criança faria com uma bola. O caminhão capotou mais 2 vezes antes de parar abruptamente, batendo em algo com um ruído alto. O corpo de Logan caiu por cima do meu. Seu peso me prendeu ao chão de metal. Minha visão escureceu e eu ofeguei buscando o ar, tentando piscar para sair da névoa cinzenta. A porta dos fundos foi arrancada. O aço reforçado rasgou-se com uma folha de papel. A silhueta escura de uma pessoa apareceu recortada contra a abertura. Senti o corpo de Logan ficar tenso, mas sabia que já era tarde demais. O monstro estendeu a mão e o arrastou para fora. A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi o grito dele. Capítulo 15. Liam. Algumas horas antes. Os veículos estão prontos para o transporte? Informou Peter. Ele era um dos muitos celestiais que tinham subido de cargo após a explosão. Vicente tinha falado muito bem dele. Ele, junto com alguns recém-formados, parecia querer ajudar tanto quanto possível. Eles se aconselhavam quando necessário, o que Vicente apreciava. Na época do governo do meu pai, apenas o conselho ou os funcionários do alto escalão eram ouvidos por seus superiores. Virei-me, acenando para ele e me afastando da grande janela. Peter e 3 outros homens estavam em posição de atenção com as mãos atrás das costas e os olhos voltados para frente. Parecia estar tudo certo, mas senti algo estranho em Peter e em algumas pessoas com quem tive contato. Não conseguia identificar o problema. Por isso, apenas culpei o fato de não ter estado perto de ninguém por séculos. Todos tinham potencial para ser mais, o que era bom se estávamos nos encaminhando para a guerra. Estão dispensados? Disse. E, um por um, eles assentiram e saíram da sala. Dei uma última olhada na neblina que descia das montanhas. Arariel era magnífica, mas nada comparada a qualquer coisa em Hacherim. Essas montanhas, embora bonitas, eram pequenas e sua vegetação era opaca em comparação. Eu queria apenas acabar com isso e voltar para casa. Quanto mais eu ficava, piores se tornavam as malditas dores de cabeça. O fato de eu não ter dormido e não ter intenção de fazê-lo não ajudava em nada. Eu apreciava todas as diversas maneiras que os mortais e celestiais encontraram para gastar excesso de energia.
Logan me mostrou a academia e era onde eu passava a maior parte do tempo, enquanto exercitava meu corpo e tentava descobrir o que essas criaturas queriam e qual seria seu próximo passo. Isso me mantinha acordado, mas o medo também. Eu não temia a Igmorrutem que estava vários andares abaixo, mas temia o que aconteceria caso eu dormisse. Eu precisava que isso terminasse para poder ir embora. Tinha dado as costas para a vista quando Logan abriu a porta e entrou, com Vicente e Neverra atrás dele. Eles estavam cobertos de armas e usavam os novos trajes blindados que eu havia encomendado. Eu podia ser a prova de fogo até certo ponto, mas eles não eram. Se ela conseguia exercer tal poder, quem saberia se os outros não eram capazes também? Era uma preocupação necessária movê-la, mas eu garantia que eles estariam tão seguros quanto possível. Estamos prontos? Declarou Logan. Balancei a cabeça e saí da sala, e os três seguiram atrás de mim. Já tinham chegado à metade do corredor quando alguém falou. Você foi gentil demais, comentou Vicente. Ele ficou à minha esquerda, enquanto Logan e Neverra tomaram a minha direita. Eu sabia pela forma como ficaram tensos que esse era um assunto que haviam discutido antes. Vicente e eu sempre mantivemos um ao outro em alto padrão. Nossa amizade começou em Rachiarim, quando eu era apenas o filho de Unir. Ele não tinha escrúpulos em me questionar. Às vezes, eu apreciava isso, mas havia momentos em que ele me irritava demais. Fui, é? Torturar a fera não foi suficiente? E as roupas e a comida mandadas depois? Para quê? Depois do que ela e sua espécie fizeram, podiam deixá-la morrer de fome? Respondeu ele, com o músculo se contraindo em sua mandíbula. Sua raiva e ódio amadureceram ao longo dos séculos. Eu sabia que não ia funcionar, não há bondade neles. Unir nos ensinou isso. Todos os deuses ensinaram. Ela é um monstro. Vários celestiais se curvaram conforme passamos, e fiz uma careta. Eu detestava isso. Logan, Vicente e Neverra seguiam em direção ao elevador, mas pararam quando balancei a cabeça. Meu controle sobre meus poderes às vezes era errático, mas não me importava em compartilhar essa informação com eles. Em vez disso, eu os conduzi até a escada e descemos até o saguão principal. Era um espaço aberto e que dava para frente do edifício. Sim, está certo, mas sinto que há mais nela do que apenas maldade e destruição. Eu apenas tentei apelar para essas partes. Além disso, não posso questionar uma casca seca, e é isso que ela se tornará se não comer. Sim, mas não podemos esquecer que ela assassinou quase todo o Conselho Mortal. O que conseguiriam sobreviver sem queimaduras cobrindo metade do corpo? Depois, há o fato de que ela é a razão pela qual Ezequiel não está aqui. Parei e me virei para Vicente. Como eu poderia esquecer? Por acaso eu não estava lá? Eu a vi levantar as mãos, vi as chamas dançarem e reagi uma fração de segundos tarde demais. E quanto a Ezequiel? Vicente? Ezequiel se foi e você age como se voltar para cá fosse uma tarefa tediosa? Ele se preocupava com você, assim como nós, mas você não parece estar de luto por ele. Fechei os olhos, o latejar na minha cabeça retornou 10 vezes mais forte. Vários celestiais de baixo escalão saíram da área enquanto um poder girava ao nosso redor. As luzes piscaram antes de brilhar um pouco mais forte. Luto? Quando eu tenho tempo para ficar de luto? Fico contente que você tem esse luxo. Sim, Ezequiel morreu. Muitos morreram e estamos novamente à beira da guerra? Sempre há vítimas ou você já se esqueceu? Os olhos de Vicente se estreitaram. Eu fiz o que era necessário aqui, lembra? Você me deixou no comando. Sei que Logan não vai falar porque ele não quer ferir seus sentimentos. Ei, calma, calma, interrompeu Logan, aproximando-se e levantando a mão. Mas você está diferente agora, mais frio. Liam, você passou séculos longe e eu entendo. Você perdeu muito, mas nós também.
Você passou todo esse tempo nos restos de Hacharim, isolado, longe do conselho? Imogen nos contou que não estava conseguindo entrar em contato com você, não importava quantas vezes ela tentasse. Você não é o mesmo homem que me libertou daquela deusa miserável, Nismera. Você não é o mesmo homem que ria, brincava e bebia conosco como se fôssemos irmãos. Você não é o mesmo homem que forjou a mão muito antes da guerra? O que aconteceu com o homem que pensou em criar um mundo onde os celestiais fossem tratados como iguais, em vez dos malditos fantoches estúpidos que os deuses criaram? Você está passando dos limites? Dei um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. Várias lâmpadas estouraram no corredor e ouvi Neverra mandar os celestiais restantes embora. Alguém precisa fazer isso? Retrucou ele. Nós somos irmãos? Somos uma família ou apenas vítimas dispensáveis para você agora? Você sempre teve muito medo de ficar tão sem emoção quanto seu pai? Bem, olhe para você agora. Não vejo mais Sanquiel, vejo apenas Unir. Você não é melhor que ele. Não sou? O espaço tremeu e eu sabia que as emoções e a raiva que mantinha sob controle estavam prestes a se libertar. Não desejo ser juiz e carrasco como ele foi. Alguém precisa tomar decisões precisas e concisas, e esse alguém tem que ser eu. Deixei você no comando, você tem razão. Você queria governar? Esse sempre foi seu objetivo, e eu volto e encontro o quê? Metade do mundo está em crise, o Conselho Mortal não respeita você, e criaturas lendárias estão aterrorizando Onuna. Estão destruindo nossos lugares, matando nosso povo, e você não tem pistas ou um plano para detê-las? Logan se colocou entre nós, pondo uma mão no peito de Vicente e outra no meu, nos separando ainda mais. Os olhos de Vicente se desviaram dos meus. Uma tática submissa. Uma que eu tinha visto muitas vezes com ele. Estou tentando? Tente melhor. Ele estava certo. Eu estava frio, insensível e vazio de emoção. O problema era que eu não sabia como consertar isso. Afastei-me da mão de Logan e me virei, indo em direção às portas deslizantes. Logan, você vai escoltar a prisioneira até a cidade prateada? Neverra e Vicente, vocês ficam comigo? Nada disso está em discussão. Ninguém mais falou enquanto saíamos para a garagem. Vários celestiais estavam colocando munição e suprimento nos carros blindados. A precaução não era por ela, mas por aqueles que a seguiriam, de quem ela se recusava a falar. Alguém tinha um controle forte o suficiente sobre ela para que não o quebrasse. Não importava o que eu tivesse feito. Eu admiraria esse tipo de lealdade se não estivesse ligada a tal criatura. Senhor? Disse um jovem celestial ao abrir a porta do veículo mais próximo. Eu também detestava isso. Na minha juventude, talvez eu tivesse gostado da atenção e da bajulação, mas aprendi que vinham acompanhadas de sangue e morte. Meu queixo ficou rígido quando entrei na traseira do luxuoso veículo blindado. Tinha 2 fileiras de assentos, o que me pareceu excessivo, e optei pelo que estava mais próximo da janela. Virei a cabeça no momento em que Logan e Neverra estavam se despedindo. Ela o observou ir antes de entrar no carro comigo. Logan me fornecera mais vídeos do mundo mortal, portanto, pelo menos, eu sabia como eram chamadas as caixas mecânicas agora. Observei Vicente tomar o veículo principal com vários outros celestiais que sorriram em sua presença. Ele estava preso. Eles o lideraram enquanto eu estava longe, e eu respeitava isso. Ficaria contente em devolver isso a ele assim que tudo acabasse. Ele ainda estava chateado, e eu conseguia sentir e não o culpava. Eu havia voltado e tomado o título que ele tanto amava. Ele provavelmente me odiava, mas não podia me odiar mais do que eu odiava a mim mesmo. 6 carros iriam comigo para Rael, antes de pegar o trem submarino para a Cidade Prateada. 4 caminhões blindados transportariam a Egg Morruten da mesma maneira. Tivemos uma reunião com o novo embaixador de Ecanos. Ele assumiria a região, pois seu antecessor morrera no incêndio. Seu nome era Elijah, e ele era a razão daquele transporte. Eu não me sentia confortável com ela ficando ali
quando eu não estivesse presente e não podia arriscar que os outros viessem buscá-la. Já haviam se passado 2 semanas desde o ataque e eu queria ir embora a cada segundo. Não tinha dormido e sabia que meu corpo tomaria a decisão por mim em algum momento. Quando essa hora chegasse, os terrores noturnos me dominariam. E eu não queria estar ali quando isso acontecesse. Não queria que eles vissem a casca de homem que eu havia me tornado. Não importavam o que fiz e a decisão que tomei, eu me sentia isolado e solitário. Passei a vida inteira ouvindo quem eu era, o que eu era e como liderar. Mas quem eu era de fato? Eu não sabia, não de verdade. Na minha juventude, fugi das aulas enquanto meu pai insistia que eu prestasse atenção. Afoguei os demônios que tentavam me dominar com homens, mulheres, bebidas e treinamento, esforçando-me para ser mais veloz e mais forte. Eu me esforcei para ser algo de que ele se orgulhasse e que fosse digno do amor que todos me deram. Funcionou por algum tempo, mas tudo que eu tentava parecia causar mais problemas. Quando recrutei para a mão, tomei os generais de outros deuses, criando minha própria rede, porque até então estava sozinho. Foi egoísta e eu sabia disso. Eu não tinha irmãos. Minha mãe tinha falecido quando eu era jovem e meu pai só se importava que eu me tornasse rei. Um rei tinha que amar, e o amor não era egoísta ou cruel. Para ser realmente honesto comigo mesmo, eu não tinha certeza se eu sabia amar. Eu conhecia dever e honra, sabia lutar e matar, mas não amar. Como rei dos deuses, meu pai amava aquele que governava, e eu testemunhei seu amor eterno por minha mãe. Permaneceu inabalável contra todos os obstáculos e até sobreviveu à morte dela. Logan e Neverra estavam juntos havia séculos. Nunca se cansavam um do outro e nunca procuravam mais fora do relacionamento. Eles eram a definição de almas gêmeas, se é que alguma vez existiu tal coisa, e eu invejava o que eles tinham. Nunca me senti assim por ninguém. Eu tinha ido para a cama, mas nunca amei. Nem mesmo Imogen, embora ela tenha implorado por isso. Vicente estava certo, eu havia me tornado frio, ou talvez sempre tivesse sido frio. Ezequiel havia morrido e eu não chorei. Não derramei lágrimas, embora ele fizesse parte da mão. Estivesse comigo desde o início e fizesse parte dos outros selecionados que eu chamava de amigos. Vicente tinha chamado Diana de monstro, mas eu sabia que esse título também pertencia a mim. Neverra pigarreou quando o veículo fez uma curva, descendo as montanhas. Eu não tinha percebido o quanto estava quieto. Não os culpe. Eles sentiram sua falta, até mesmo Vicente, quando ele não está sendo um completo idiota. Ela riu antes de sorrir para mim. Também senti sua falta. Soltei um longo suspiro, esticando as pernas e cruzando os braços. Todo mundo está me dizendo isso? Bem, é bom ter notícia dos amigos. Não respondi, apenas balancei a cabeça. Olha, não sei o que aconteceu quando Racherin caiu, mas sei que você perdeu mais do que nós. E por isso sinto muito. Você fez muito por nós, Liam. Ao formar a mão, você nos deu uma vida da qual podemos nos orgulhar. Você salvou tantas pessoas durante a guerra e nos deu o que precisávamos para reconstruir Onuna, antes de partir. Nunca esquecemos o que você fez e o quanto sacrificou. Observei pela janela a estrada se curvando, as montanhas cobertas de neve e as árvores nos cercando por todos os lados. Você sempre foi bondosa, Neverra. Não importam as batalhas, você nunca perdeu isso. É meu dom, e foi assim que enganei Logan para que se unisse a mim? Encarei-a, tentando algum tipo de emoção. Eu achei que tivesse ajudado nisso. Ela sorriu, brincalhona, chutando-me, e o rabo de cavalo que usava balançou. Não mesmo, se bem que... acho que mais ou menos. Sinto falta daqueles dias em Rachearim, as festas que fazíamos e os momentos em que todos nós reuníamos para falar bobagem sobre os deuses. Eles sempre foram tão certinhos. Seus olhos ficaram vidrados enquanto ela puxava a manga do seu traje de combate.
Sinto falta de Cameron, embora ele às vezes seja chato. E sinto falta de Xavier, corrigindo-o. Sinto falta de treinar com Imogen e das danças malucas quando ela não estava totalmente enrolada em você. Você sabe que pode visitar? Ela encolheu os ombros. Eu sei, Logan vai às vezes, mas eu não consigo. Tudo mudou depois da Guerra dos Deuses. Tenho medo de vê-los de novo e de que todas as lembranças felizes sejam apenas lembranças. Tudo está tão diferente agora. Está mesmo? O silêncio caiu entre nós mais uma vez. A estrada se alargou pouco a pouco à medida que chegávamos ao fim da cordilheira. Cidades e lojas apareceram, mortais cuidavam de seus afazeres. Ao entrarmos na rodovia, falei. Ela quase escapou? Neverra se sobressaltou, como se não esperasse que eu quebrasse o silêncio. O quê? Se eu tivesse demorado um segundo, não a teria alcançado. Não estou apto para ser o líder de ninguém, Neverra. Seu olhar se suavizou. Lian. Estamos lidando com algo além da nossa capacidade? Tanto a escuridão quanto o fogo se curvam à vontade dela, o que a torna extremamente perigosa, até letal. A pior parte é que acredito que ela ainda nem atingiu todo o seu potencial. As correntes mal aguentaram, você viu? Ela se recusou a me dizer quem estava com ela ou quem é seu criador, mesmo sob tortura. Meu instinto me diz que ainda nem chegamos perto do que está acontecendo. Ela assentiu e, com um tom pensativo, disse: Fizemos verificações de antecedentes, mas o nome de Ana Martinez não revela nada. Não há registros nem documentos, nada. Ela não existe no que diz respeito ao sistema, o que provavelmente significa que alguém com muito poder a está mantendo escondida. E a relíquia que estão procurando? Ela estendeu a mão, coçando uma das sobrancelhas. Arquivos? Alguns pergaminhos e alguns livros antigos foram levados, mas nada de importante. Apenas textos descrevendo a história de Racharim, mas nada prejudicial. Inclinei-me para a frente, meu olhar era inabalável. Preciso que todos vocês compreendam quão séria é esta situação. Não estamos lidando com uma Igmorrutem normais, e não estamos preparados. Essas não são as feras das lendas. Se forem capazes de se transformar à vontade como ela, evoluíram e estamos em apuros. Se conseguem matar um membro da mão, atacar com livre-arbítrio e pensamentos conscientes, estamos nos encaminhando para outra guerra. Ela engoliu em seco, o medo marcou suas feições. O que vai fazer se ela não falar? Vai usar a aniquilação? A aniquilação era outro assunto que raramente discutíamos. Toquei distraidamente no anel, contornando em preto no meu dedo do meio. Era uma arma que criei durante minha ascensão. Apenas a mão e meu pai sabiam de sua existência, e todos mantiveram o segredo dos outros deuses até que não puderam mais. Era uma lâmina de obsidiana das profundezas mais sombrias das nossas lendas. Eu a criei a partir do ódio, da devastação e da tristeza. Emoções que um deus nunca deveria nutrir. A lâmina fazia com que nenhuma outra arma ou ser vivo era capaz. Causava uma morte permanente, sem vida no além. A capacidade de criar e manejar tal arma foi o que me tornou tão perigoso e fez com que outros deuses tremerem. Rendera-me minha reputação, meu nome sussurrado em tons abafados e temerosos por todos os reinos. Era um dos meus maiores arrependimentos, mas eu sabia que suportaria o peso de usá-la novamente se isso significasse salvar esse mundo. Se for preciso. Capítulo 16. Diana. O crepitar do fogo foi a primeira coisa que eu vi quando o mundo começou a retornar. Em seguida, um calor abrasador se espalhou por todo o meu ser. Um líquido quente cobriu o fundo da minha garganta. Era puro êxtase, mas foi rápido demais e me esforcei para me sentar e comer e comecei a tossir. Imediatamente me arrependi do movimento brusco quando uma agonia despertou na lateral do meu corpo. Meus olhos se arregalaram quando Tobias moveu o cadáver parcialmente drenado para longe de mim e descuidadamente o deixou cair no chão.
Tobias? Saiu como uma pergunta, e eu tentei lembrar onde estava. Sentia-me como se estivesse perdendo a sanidade. Ele me encarou com puro desprezo quando estendeu a mão e arrancou um pedaço afiado de metal do meu flanco. Eu gritei e um calor vermelho saiu da ferida. Sim, eu definitivamente estava acordada. Você demorou demais para comer? Estava quase ressecada? Olhei para o corte na minha lateral, observando enquanto ele cicatrizava por completo, deixando apenas um buraco rasgado na regata suja que eu usava. Inclinei a cabeça para trás, minha voz estava cheia de exaustão. Não sabia que você se importava. Ah, acredite em mim, não me importo, mas Caden ficaria chateado se perdesse seu animal de estimação favorito. Coloquei a mão na testa enquanto as memórias que não eram minhas passavam pela minha mente. Não as de um ou dois celestiais, mas de vários. Com quantas pessoas Tobias me alimentou? Eu estava tão mal assim? Após alguns minutos de concentração, os ruídos cessaram. Passei anos treinando para compartimentar e trancar as memórias desagradáveis que colecionei ao longo dos séculos. Depois de várias respirações profundas, abaixei a mão e olhei em volta. Tobias e eu ainda estávamos perto do caminhão capotado. A porta dos fundos havia desaparecido e eu não fazia ideia do que tinha acontecido com Logan. Sentei-me um pouco mais reta e vi os outros dois veículos amassados ali perto, com pedaços de metal projetando-se em todas as direções, como se um meteoro tivesse colidido contra eles. As árvores ao redor da estrada estavam em chamas, com galhos estalados e se partindo enquanto queimavam. Tobias se levantou e eu me esforcei para ficar de pé, estremecendo vacilante. Mesmo após o tanto com que ele me alimentou, a dor ainda era quase debilitante. Sua cura está lenta? O que ele fez com você? Eu sabia que ele não estava perguntando porque se importava, mas porque temia que pudesse acontecer com ele ou com Alistair também. Dispensei sua preocupação com um gesto e olhei em volta. Eu já teria me curado se não fosse essas malditas algemas. Elas drenam minha força e me deixam sem nada. Ele inclinou a cabeça e seus olhos vermelhos combinavam com o fogo que dançava ao nosso redor. Certo. Ele me agarrou pelo braço, arrastando-me consigo enquanto caminhava pelos destroços. Eu sibilei de dor. Meu abdômen latejou. Como ainda tinha as contenções em volta dos tornozelos e pulsos, custei a acompanhá-lo. A estrada estava rachada e queimada como se algo ou alguém tivesse caído do céu. Na minha mente, consegui ver o que havia acontecido. Tobias não estava sozinho. Alistair também havia ido. Eu não imaginei que viriam atrás de mim. Estaria mentindo se dissesse que uma parte de mim não estava aliviada por estar livre. Mas teria preferido não estar no maldito veículo quando ele capotou. O zumbido em meu ouvido diminuiu bastante para que eu pudesse ouvir um grito gorgolejante e um estalo. Pude distinguir uma figura escura movendo-se com passos lentos e predatórios em direção a um dos veículos esmagados, Alistair. Ele tinha uma versão maior de uma das lâminas renegadas e a girava na mão quando eu ouvi falar. Sabe, estou tão contente que meu pequeno truque tenha funcionado. Sussurrei um pouco de convencimento entre suas tropas e chegou aos ouvidos certos que Diana só precisava de um membro da mão para escoltá-la. Achei que Tobias e eu seríamos capazes de lidar com um de vocês. Ainda precisou de um pouco de esforço, mas foi melhor separar o rebanho. Entende o que eu quero dizer? Alistair estava encarando alguém que eu não conseguia ver, pois um dos veículos destruídos bloqueava minha linha de visão. Mesmo com minha superaudição, em estado crítico, houve um tilintar característico quando ele abaixou a adaga e acertou o metal. Houve um gemido de dor e soube que era Logan. Ele tinha lutado e ainda estava vivo. Por isso a área ao redor estava em chamas e havia tanta destruição. Ele se manteve firme, mas pelo som de sua respiração ofegante, não achei que lhe restasse muito tempo. Alistair puxou o braço para trás, perfurando Logan com a adaga várias vezes. Seus olhos estavam inundados de vermelho e seu sorriso crescia com cada grunhido de dor de Logan. Não mate, seu idiota!
repreendeu Tobias enquanto contornávamos o veículo esmagado. Alistair estava com o braço erguido, preparando-se para esfaquear Logan de novo. A adaga dos renegados era longa e, onde deveria haver uma lâmina, esta era dividida ao meio. A espada estava toda coberta com sangue de Logan, incluindo o punho de ossos esculpidos e enegrecido. Havia sangue nos braços, mãos e rosto de Alistair. Ele limpou o sangue da lâmina e deu um passo para trás, com seus olhos ardentes vidrados de desejo de batalha. Logan estava deitado, encostado em um dos caminhões amassados. Agarrava a lateral do corpo, tentando conter o sangue que escorria entre os dedos. Droga! Alistair realmente tinha feito um estrago nele. Ele tinha um corte na testa e sangue escorrendo pelo rosto, e um olho estava inchado e quase fechado. O colete protetor que ele usava tinha sido rasgado, revelando uma camisa ensanguentada. Seu corpo estava cheio de facadas e cortes profundos. Seus olhos e tatuagens reluziam com aquele brilho azul que eu detestava, mas a luz diminuía e tremeluzia a cada respiração difícil que ele dava. Mais 5 minutos e ele estaria morto, assim como Ezequiel. Divertindo-se? Perguntei, olhando para Alistair. Diana, você está horrível, ele comentou, sem perder o ritmo. Jura? Provavelmente tem a ver com as semanas de tortura e com o fato de vocês, idiotas, terem capotado um veículo comigo dentro. Gritei a última parte enquanto o encarava. Ora, por favor, como se isso tivesse lhe causado algum dano, retrucou ele antes de parar e me observar. Porque ainda está mancando e segurando o seu lado? Você não a alimentou? Tobias ergueu um dos meus pulsos e estremeci com o estiramento que isso causou no meu ferimento. Essas coisas, precisamos tirá-las dela porque não vou carregá-la de volta. Alistair ergueu uma sobrancelha e assentiu. Sim, que merda, eu também não vou carregá-la. Que fofo, rapazes. Sério, tão carinhosos. Agora podemos tirar isso, por favor? Verifiquem os bolsos dele. Alistair se virou e Logan encontrou seu olhar desafiador. Alistair sibilou insultos para Logan enquanto procurava a chave nos bolsos, mas Logan apenas sorriu e mordeu o ar estalando os dentes para ele. Alguns segundos depois, Alistair se levantou e caminhou em direção a Tobias e a mim. Várias chaves tilintaram no anel que ele carregava. Afastei meu pulso de Tobias e estendi as mãos, desesperada para tirar as algemas. Eu pensei que vocês não iam vir, comentei. Alistair encontrou meu olhar enquanto tentava várias chaves. Ele olhou para Tobias e depois se concentrou de novo nas algemas. Não pensei que Caden viria atrás de mim? Bem, Caden quer sua cadela de volta, afirmou Tobias atrás de mim. Depois que Alistair soube que iam transportar você com um membro da mão, ele traçou um plano? Logan tossiu. Como ficou sabendo disso? Alistair sorriu, ainda trabalhando nas algemas. Temos espiões em toda a sua pequena organização? Creio que você pode saber agora. Vai estar morto em breve de qualquer maneira? Não, retrucou Tobias. Ele o quer de volta vivo. Talvez saiba onde o livro está. Houve um tilintar suave e senti meu poder retornar 10 vezes mais quando as algemas em meus pulsos caíram. Elas atingiram o concreto e aquela maldita luz azul de runa se apagou. Tomei a chave de Alistair e destranquei as que restavam em meus tornozelos. Soltei um suspiro como se estivesse entrando em um banho quente depois de um longo dia. A onda de energia foi quase um orgasmo. A ferida em meu abdômen sarou instantaneamente, e os ossos quebrados que eu havia ignorado voltaram ao lugar. Estiquei o corpo e o pescoço como uma atleta se preparando para uma partida. A cor voltou em minha pele e meu corpo se preencheu, uma vez que as algemas não estavam mais suprimindo a absorção de sangue fresco. Era tão bom me sentir eu mesma novamente. Não tinha percebido o quão desgastante eram os encantamentos. Senti meus olhos brilharem quando estreitei meu olhar para Tobias e Alistair. Agora me sinto melhor. Minha voz era minha de novo, não mais rouca ou áspera. Você quase está bonita de novo, exceto pelo enorme ninho embaraçado na sua cabeça? Disse Alistair. Mostrei o dedo médio para ele quando nos viramos em direção a Logan.
Ele me viu curada e tentou, mas não conseguiu sentar mais ereto. Vocês não vão vencer, não importa quantos de nós matem. Eu poderia jurar que vi lágrimas se formando em seus olhos. O brilho refletia as chamas bruxuleantes. A luz está desaparecendo depressa e precisamos agir rápido se quisermos obter alguma resposta. Comentei. Alistair avançou para finalizar a matança e viu o arrependimento suavizar os olhos de Logan. Ele sabia que o destino o esperava. Alistair se agachou ao lado de Logan. Olha, Diana, ele tem a marca de Recim no dedo. Logan gemeu de dor quando Alistair ergueu a mão dele para me mostrar. É, eu sei, ele é casado com outra integrante da mão. Falei, erguendo as sobrancelhas. Alistair assobiou baixinho. É um grande passo, meu amigo moribundo. Ouvi dizer que a marca sela sua vida da outra pessoa. Seu poder se torna o poder dela e vice-versa. Sempre me perguntei se, quando uma pessoa morresse, a outra logo a seguiria. Como ela é? Devemos visitá-la a seguir? Ele sorriu para Tobias e riu quando Logan tentou se mover, desesperado para defender sua preciosa esposa. Ele gritou de dor, mas eu não sabia dizer se era de tormento físico ou emocional. Então, me diga, você a ama? Era uma pergunta estúpida e nada mais que uma provocação. Ele sabia a resposta, assim como eu. Mas Alistair era um completo sádico e havia encontrado um ponto sensível nesse assunto. Os olhos de Logan ardiam de raiva desesperada quando ele cuspiu. Vá se foder. A risada de Alistair foi pura ameaça. Espero, pelo bem dela, que ela morra com você, porque o que Caden planejou vai abalar todo esse reino? Planejou? O que ele queria dizer? Ele sabia de algo que eu não sabia? Caden estava escondendo mais segredos de mim? Minha irritação cresceu quando senti Tobias olhar para mim e sorrir cheio de malícia, como se conseguisse ler minha mente. Vocês vão perder? Murmurou Logan. Ele fez uma careta, olhando entre nós. Vocês todos vão? Alistair ergueu novamente a adaga dos renegados. Depois de vocês terem matado tantos do meu povo, vou adorar fazer isso. Ele pressionou a espada contra um ferimento que vazava, permitindo que o sangue se acumulasse na ponta dela. Alistair se levantou e caminhou até mim com a lâmina pingando. Vamos ter certeza de que ele vale a pena antes de levá-lo? Alistair apontou a lâmina para mim. Vamos? Deu uma lambida? Fiz uma careta para o duplo sentido antes de agarrar o pulso dele e trazer a espada para perto. Passei a língua pela parte plana da lâmina e o doce sangue do celestial encheu minha boca. Beber o sangue de Logan era como tomar açúcar puro. Minhas bochechas se contraíam. Minha mandíbula ficou tensa e fechei os olhos com força o suficiente para retorcer o nariz. Várias imagens passaram pela minha mente ao mesmo tempo. Logan cercado por Liam e a mão. Reconheci Vicente e Ezequiel, mas não os outros dois homens. Seus cabelos eram longos e com uma variedade de tranças e cachos. Usavam armaduras de batalha prateada que se agarravam às duas formas musculosas, e seus capacetes estavam aos seus pés. Eles estavam de pé ao redor de 3 enormes estátuas douradas de um jardim grande e bem cuidado e riam. Soube imediatamente que não era em Onuna. O ambiente era estranho e de tirar o fôlego. Montanhas mais altas do que eu já tinha visto erguiam-se à distância, com nuvens espessas e opacas coroando os topos. Grandes pássaros de asas duplas e uma variedade de cores voavam acima, cantando melodias reais que enchiam o ar. Parecia que todos haviam escapado de algo importante e estavam se escondendo. Liam parecia mais jovem, mais saudável e mais feliz. Ele sorria provando que os rumores sobre sua beleza eram verdadeiros. Estavam brincando e provocando um ao outro. Liam riu e deu um tapa no braço de um homem loiro por algum comentário que ele fez. Nessa memória, ele não era torturador, frio e duro que conheci nas últimas semanas. Um clarão e outra imagem invadiram a minha mente. Um campo de batalha apareceu. Homens lutavam ao seu redor, espadas contra espada. O chão tremeu quando raios de luz azul e prateadas dispararam para o céu. Gritos terríveis rasgaram o ar, soando como um abismo do outro mundo estivesse sendo escancarado.
Alguém berrou e eu me virei, enquanto vários soldados vestidos com armadura avançavam com lanças e lâminas douradas nas mãos. Eu me abaixei por puro hábito, caindo com força no chão. Só que aquele chão não era um campo de batalha rochoso, mas sim ladrilhos de pedra fria. Olhei para cima e descobri que estava em uma cozinha branca e preta. Ouvi uma risada feminina e pulei de pé. Era ela, a esposa dele, Neverra. Não teríamos que pedir comida se você aprendesse a usar um forno, gritou ela em direção a uma sala de estar aberta. Ouvi a resposta de Logan em meio a uma risada antes que a cozinha sumisse. Uma música explodiu nos meus ouvidos quando apareci no meio de uma grande cerimônia. Eu girei e casais ao meu redor riam e dançavam. Lustres idênticos estavam pendurados acima da minha cabeça. As luzes neles pareciam piscar com vontade própria. A voz de Logan fez com que eu me virasse e o observei levantá-la e girá-la. Era o dia da união deles. A multidão aplaudiu quando Logan se colocou no chão, mas o casal feliz estava completamente alheio ao mundo ao seu redor. Minha cabeça começou a latejar. Suas memórias vinham rápido demais. Ele estava morrendo e eu precisava andar mais depressa. Fechei os olhos e foquei até em um momento mais íntimo se desenrolou dentro da memória. Eu estava de volta à casa deles, só que dessa vez estava no quarto dos dois. Neverra entrou, correndo, rindo como uma criança, enquanto pulava na cama. Logan logo atrás dela. Eles brincavam e rolavam enquanto ele sussurrava palavras de amor entre beijos. Sua risada era alegre, seus olhos cheios de um amor que desafiava as palavras, e ela passava os braços e as pernas ao redor dele. Neverra. Esse era o último pensamento? Ele estava à beira da morte e ainda assim sua mente vagava para ela, seus amigos e sua família. Alguma coisa? Perguntou Alistair, me trazendo de volta a uma realidade cheia de sangue. O fogo ainda ardia e uma árvore próxima se quebrou, lançando faíscas flutuantes através da espessa névoa de fumaça. Tobias ergueu uma sobrancelha, esperando minha resposta. Balancei a cabeça, saindo do meu estado de transe. Nenhum livro? Nem mesmo uma menção? Alistair deu de ombros e voltou-se para Logan. Ajoelhou-se diante dele, balançando a lâmina diante do seu rosto. Bem, más notícias, amigo. Vamos levar você conosco? Então vou mergulhar nesse seu cérebro e vasculhar cada canto da sua mente? Vou examinar cada lembrança que você tem, inclusive a dos seus amigos e da esposa que você tanto ama? Depois vou transformar você em um fantoche estúpido. Sempre quis um membro da mão como animal de estimação. Não vou ajudar vocês a destruir minha família, retrucou Logan. Eu vi a lâmina prateada se formar em sua mão. Era menor que as outras, uma adaga, e eu sabia que ele estava prestes a fazer. Perdoe-me, Neverra, eu amo você. Algo se partiu em mim. Eu nunca tinha vivenciado o tipo de amor que ele tinha por Neverra, mas sabia que se estivesse morrendo, meu último pensamento seria Gabi. Ela era a única constante na minha vida, e eu desistiria de tudo por ela. Lembranças do deserto quente e escaldante inundaram a minha mente. A dor vazia da fome e o frio de uma doença incurável fizeram meu estômago se apertar. Eu jamais esqueceria como a segurei nos braços, sentindo-a se afastar cada vez mais a cada respiração difícil. Seu corpo estava morrendo enquanto eu implorava para que ela ficasse, sabendo que não havia nada que pudesse fazer para ajudá-la. E então, aquelas palavras. Eram tão parecidas com as que eu havia falado. Que sentimento era aquele? Será que eu estava triste por ele? Triste pelo amor que ele nunca mais veria? Ou era dor, dor pela mulher que ele havia deixado para trás? Será que ela também se sentiria perdida e abandonada? Como eu me senti só de pensar em perder minha irmã? Resista, lute por algo, a voz de Gabi ecoou na minha mente. Não tive tempo para processar quaisquer emoções que estivesse sentindo e não me permiti tempo para pensar. Tomei a lâmina de Logan quando ele tentou enfiá-la no próprio coração. Seus olhos se arregalaram de desespero, percebendo que não alcançaria a morte que desejava. Alistair riu e disse, bom trabalho? Suas palavras terminaram em um suspiro quando eu arranquei a lâmina da mão de Logan e girei, enfiando-a no queixo de Alistair. Seus olhos rolaram para trás, a ponta da lâmina projetou-se no topo de sua cabeça.
Seus membros ficaram flácidos e seu corpo permaneceu em pé por mais de um segundo antes de pegar fogo, quente, brilhante e ardente. Demorou apenas alguns segundos e ele havia se tornado cinzas. O fogo dentro dele voltou-se contra si, como um animal de estimação maltratado que soltou da coleira. Quando a poeira baixou, girei a lâmina e mudei-a de posição, colocando-me entre Tobias e Logan. O cabo da adaga queimava a palma da minha mão enquanto eu encarava Tobias, preparando-me para lutar contra ele. O choque e a raiva distorceram suas feições e seus olhos ardiam de ódio. Sua vadia traidora! Ele me olhava de alto a baixo enquanto avançava. Levantei a lâmina prateada em chamas na minha frente e assumi uma postura defensiva. Um raio azul passou por mim, atingindo Tobias, com força suficiente para atirá-lo na folhagem em chamas. Seu grito não era de morte, mas de ódio e raiva. Senti a compressão no ar quando ele se moveu. As árvores falhavam conforme ele alçava voo, com as asas batendo contra o céu escuro da noite. Olhei de volta para Logan. Ele olhou para mim e abaixou a mão. A luz que subia por seu braço desaparecia aos poucos. Meu coração martelava no peito quando deixei cair a lâmina prateada. Não me movi e não falei nada. Meus ouvidos zumbiam. O que eu fiz? Meu olhar disparou procurando o céu noturno para onde Tobias havia fugido. Ele contaria a Kaden. Kaden viria atrás de mim. Merda. Ele iria atrás de Gabi. Eu nunca estaria segura. Ela nunca estaria segura. Girei nos calcanhares, precisando me mover depressa. Os restos empoeirados de Alistair se elevaram ao redor dos meus pés quando eu corri para o lado de Logan. Ele encostou a cabeça no veículo destruído atrás dele. O brilho de suas tatuagens ia desaparecendo. Sua mão pendia mole ao lado do corpo, as feridas ainda estavam abertas. Você está perdendo sangue demais, Logan. Falei, agachando na frente dele. Limpei o que restava de Alistair nas minhas mãos. Minha voz estava calma, em contraste direto com o pânico que berrava dentro de mim. Preciso cauterizar a ferida antes que seja tarde demais? O que você fez? Gaguejou, incrédulo, olhando para as cinzas em si mesmo e de volta para mim. Uma parte de mim também não conseguia acreditar. Não apenas tinha acabado de massacrar Alistair, mas também estava prestes a salvar um membro da mão. Eu estava tão fodida. Você quer vê-la de novo? Perguntei, inclinando minha cabeça para o lado. Ele inclinou a cabeça em um leve aceno, fazendo uma careta de dor, mesmo com aquele pequeno movimento. Certo? Então calhe a boca e tente não gritar muito. Levantei a mão e me concentrei, pois precisava dela, quente o suficiente para cauterizar. As veias da minha palma e dos meus dedos se iluminaram com um tom laranja dourado, e eu os coloquei em cima do pior ferimento, tentando estancar o sangramento da ferida devastadora. Ele urrou de dor, cerrando os dentes com força suficiente para quebrá-los. Isso deve bastar até conseguirmos ajuda para você. Fiquei de pé, enxugando as mãos no moletom. Meu olhar foi atraído de volta para aquele ponto queimado na estrada. Uma decisão e eu tinha selado meu destino. Logan grunhiu, tentando se levantar, e estendi a mão para ajudá-lo. Ele recuou por um segundo antes de perceber o que estava fazendo e parou. Não o culpava por ainda ter medo de mim. Não confiávamos um no outro, mas talvez pudéssemos chegar a algum acordo. Deixe-me ajudá-lo. Sua boca formou uma linha fina, mas ele assentiu. Agarrei seu braço e passei-o por cima dos meus ombros. Ele fez uma careta e manteve a mão direita na barriga. Coloquei meus braços em volta de sua cintura, tentando dar-lhe apoio de que ele precisaria para ficar de pé. Ele se levantou e xingou. Cambaleou, tentando evitar a pressão da perna direita que estava torcida. Então, cidade prateada, certo? Falei como se os últimos minutos não tivessem acontecido. Sim, a grande mansão em Boel, disse ele com os dentes cerrados. No entanto, a casa vai estar cheia? Grande mansão? Suspirei, principalmente para mim mesma. Nossa, que chique! Acho que foi bom termos trazido nossas roupas de festa. Ele fez um som que parecia um bufo e percebi que se arrependeu imediatamente, até mesmo daquele pequeno movimento. Puxei-o com mais força contra mim e me concentrei.
Um poder corria dentro de mim devido aos celestiais com os quais Tobia havia me alimentado, e ao breve gosto de Logan. Senti o calor familiar logo antes de desaparecer do local na minha traição. Capítulo 17. Diana. Chamas dançavam ao redor dos nossos pés, e a fumaça negra se agarrou aos nossos corpos quando eu me transportei para a entrada da grande mansão. Sabia que eu estava no lugar certo pela descrição distorcida que Logan tinha me dado. O edifício parecia um castelo de verdade. Pedras escuras formavam as paredes, e múltiplas torres com pequenas janelas estreitas erguiam-se nos cantos da enorme fera. Luzes acompanhavam a calçada de paralelepípedo e brilhavam no prédio. Jardins enfeitavam o terreno e caminhos sinuosos cortavam a bela variedade de plantas. Havia tantos veículos estacionados na frente que até a mim deixavam nervosa. Eu me remexi, suportando Logan, enquanto ele se apoiava mais fortemente contra mim. Logan, onde é provável que estejam? Terceiro andar, grunhiu ele. Portanto, foi para o terceiro andar que eu fui. Vários arquejos e gritos encheram a sala enquanto nossas formas se solidificaram. A fumaça se dissipou e pedaços de tábuas de mogno de piso se quebraram sob meus pés. Em algum lugar da sala, copos caíram no chão e se quebraram. As pessoas perto das longas mesas brancas cheias de comida pararam e se viraram para Logan e para mim. Reconheci algumas delas do meu pequeno período de interrogatório. Todas estavam bem arrumadas, usando vestidos e smokings em vez dos trajes de combate nos quais eu estava acostumada a vê-los. Desculpe, eu interrompi uma festa? Havia mortais misturados à multidão, mas a energia na sala me informou que havia mais celestiais presentes do que eu gostaria. Seus olhos se iluminaram e se voltaram para mim quando falei. Puxaram armas e travas de segurança foram liberadas quando apontaram os canos em minha direção. Sussurros e murmúrios encheram a sala conforme percebiam minhas roupas ensanguentadas e a figura ainda mais ensanguentada ao meu lado. Demorou um momento para perceberem que era um deles. Sem aquelas malditas algemas em mim, meus sentidos voltaram a 100% e me virei para a única pessoa que procurava. Eu o senti chegando bem antes de vê-lo. A energia vibrava nele como um fio eletrificado. A mão se reuniu atrás dele e, como todos juntos, haviam tanto poder que era nauseante. Eu vivi por vários milênios? A voz profunda ecoou no fundo da multidão. E é difícil me surpreender, mas você continua a me surpreender. Olá, amorzinho. Também senti sua falta? Ronronei. A multidão se abriu e Liam apareceu. Segurei Logan pelo colarinho rasgado. Tenho algo para você? Um olhar passou pelo rosto de Liam, quase rápido demais para que eu notasse. Temor, alívio ou curiosidade? Uma voz estridente irrompeu pela multidão, chamando a atenção de todos. Logan! Gritou Neverra, passando, correndo por entre os mortais. A mão de Liam disparou, parando a corrida precipitada dela, e o vestido prateado que ela usava balançava em torno de seus tornozelos. Puxei Logan para mais perto de mim, fazendo-o grunhir de dor. Segurei-o com o braço e balancei a cabeça. Não tão rápido? Guardem as lâminas e armas? Eu o salvei e posso acabar com ele com a mesma rapidez? Você não faria isso? Declarou aquele que eu lembrava ser Vicente, dando um passo à frente com uma arma de ablazone na mão. Você seria atacado em segundos? Eu sorri, certificando-me de que meus caninos aparecessem. Quer apostar? Meu aperto em Logan aumentou, e ele grunhiu de dor novamente. Por favor, não! A voz de Neverra saiu com um soluço silencioso. O que é que você quer? Todos ficaram em silêncio. O tom dele era poderoso e autoritário. Dei de ombros. Simples? Eu quero uma trégua? Vicente riu, porém ninguém mais riu. A mandíbula de Liam se apertou como se a ideia o enojasse. Você não tem poder sobre mim e não preciso fazer nenhum acordo com você.
Eu poderia matá-la aqui e agora, sem pestanejar. Você realmente é um filho da puta convencido e arrogante, não é? Tão forte e ainda assim seu mundo foi destruído? Cuidado com o que diz. Suas palavras saíram como uma ameaça, uma que eu sabia que ele poderia cumprir. Dei de ombros e agarrei os braços de Logan, puxando-o para minha frente como um escudo. Tudo bem? Não faço um acordo? Seu garoto está sangrando de qualquer maneira? Por que não faço ser mais rápido? Puxei a cabeça dele para trás pelos cabelos, expondo sua garganta. Encostei minhas presas em seu pescoço e ouvi Neverra ofegar. Não, pare! Eu os observei, meus lábios pairavam sob a pulsação de Logan. Liam deu um pequeno passo à frente. Neverra segurava o braço dele com força quase mortal. Ela não olhou para ele. Era como se tivesse medo de tirar os olhos de Logan e de mim. Sankiel, Liam, por favor, implorou. Neverra respirou fundo, contendo as lágrimas enquanto sussurrava. Não posso existir sem ele. Observei os olhos de Liam se encherem de fúria e um músculo se contrair em sua mandíbula. Sorri e deslizei minha língua sobre o pescoço de Logan antes de levantar a cabeça. Minhas presas se retraíram e eu sabia que havia vencido aquela rodada. A união deles era absoluta, e se ele recusasse, não perderia apenas Logan, perderia Neverra também. Ela jamais o perdoaria caso perdesse sua alma gêmea. A expressão de Lia não se alterou quando ele me encarava. Deixe-me adivinhar, você quer proteção? Assenti, e Vicente suspirou audivelmente. Mas não para mim, declarei. Lia me olhou atentamente enquanto cruzava aqueles braços poderosos sobre o peito. Para quem? Minha irmã. A multidão recomeçou a murmurar. Todos os olhos da sala estavam voltados para a cena. Até Neverra me encarou por um momento, tirando os olhos de Logan. Por que uma Igmorrutem precisaria de proteção? Vicente interrompeu antes que pudesse responder. Ele olhou para Liam, apontando para mim com a espada. Você não pode estar considerando isso. Ela não é Igmorrutem como eu, retruquei, interrompendo Vicente. Liam voltou a olhar para mim enquanto eu continuava. Ajudo vocês a encontrar o que eles procuram? Ajudo a matá-lo? Então, depois, pode fazer o que quiser comigo? Sou sua? Pode me matar ou me prender por toda a eternidade? Eu não ligo. Mas, para ela, peço imunidade? Ela é inocente? Sempre foi? Liam não falou nada nem se mexeu. Por um segundo, fiquei com medo de que ele recusasse depois de eu ter revelado tanto. Agarrei Logan com um pouco mais de força, fazendo-o sibilar. Temos um acordo? Se eu concordar, não haverá liberdade para você? Você pagará pelos crimes que cometeu? Entende isso? Independentemente da ajuda que fornecer? Eu sabia o que isso queria dizer, mas não me importava. Eu morreria depois de qualquer maneira. Mas Gabi estaria segura aqui e talvez finalmente tivesse a vida que sempre quis. Eles poderiam mantê-la a salvo, e se Caden estivesse morto, ela estaria livre. Não faz sentido me salvar se eu não consigo nem viver. O que Gabi disse se repetiu palavra por palavra na minha mente. Balancei a cabeça, concordando. Aceito, mas precisarei de mais do que sua palavra? Seu olhar se estreitou como se ele não pudesse acreditar que alguém o questionaria. Minha palavra é lei? Ninguém discordaria? Lamento, queridinho. Eu tenho dificuldade em confiar. Vou precisar de algo um pouco mais permanente e do seu mundo. Meu sorriso cresceu devagar. Assine com sangue, meu sangue e o seu, selado e inquebrável, agora mesmo? Vicente interrompeu novamente. Liam, não. Silêncio. Ordenou Liam, sem desviar o olhar de mim. Vicente parou como se de repente tivesse se lembrado de quem estava no comando. Revirei os olhos com a demonstração masculina de domínio antes de lembrá-los de quem
eu tinha em mãos. Seu garoto está esvaindo rápido? Eu apenas cauterizei as feridas, não as curei. Neverra avançou para o lado de Liam sem soltar o braço dele. Liam, por favor, eu imploro. Não pode fazer isso, declarou Vicente novamente, fazendo com que Neverra lhe lançasse um olhar mortal que me fez reavaliar seu poder. Tic-tac, gritei, lembrando-lhe que ele ainda estava sangrando. Estou sentindo o coração dele bater mais devagar. Liam inspirou fundo antes de endireitar os ombros. Muito bem. Ele flexionou o punho e seus anéis brilharam quando invocou uma lâmina prateada iridescente. Afastou-se delicadamente de Neverra antes de fazer um corte na palma da mão. Vicente soltou um gemido de descontentamento enquanto outras pessoas na multidão começaram a sussurrar. Neverra levou a mão à boca, esperando a oportunidade de salvar Logan. Liam se aproximou com uma pequena poça de sangue prateada na palma da mão. Ora, então você sangra? Liam não respondeu e parou diante de mim e de Logan. Suas feições eram como pedra, mas se suavizaram quando ele olhou para o amigo. Não desviei o olhar, mas movi Logan para que ele ficasse mais ereto, principalmente porque ele estava escorregando, mas também como escudo caso Liam mudasse de ideia e tentasse me matar. Fiz meus caninos duplos descerem e levei as mãos à boca, mordendo profundamente a palma. Estendi minha mão, o sangue pingava no chão. Repita depois de mim. Sangue do meu sangue, minha vida está selada à sua até que o acordo seja concluído. Concedo-lhe a vida do meu Criador em troca da vida da minha irmã. Ela permanecerá livre, ilesa e viva. Ou o acordo será quebrado. Minha vida é sua depois para fazer o que quiser dela. Ele respirou fundo e eu prendi minha respiração. Tive medo de que ele recuasse, mas ele estendeu a mão. Sua mão grossa e calejada envolveu a minha. Senti o poder passar por mim em uma descarga de eletricidade incandescente. Não queimou como antes, mas deixou todo o meu sistema nervoso acelerado. Foi nesse momento que compreendi que tinha cometido um erro enorme e terrível. Imagens rápidas e mortais passaram pela minha mente enquanto eu olhava nos olhos de Liam. Ele não sabia do meu poder. Não sabia o que eu havia visto, mas eu vi. Ele estava revestido da cabeça aos pés para aquela armadura de batalha prateada, só que dessa vez eu conseguia ver com muito mais clareza. Um brasão com um leão de 3 cabeças ocupava o centro do peitoral. Mesmo com os músculos que envolviam seu corpo colossal, ele se movia com a furtividade de um predador. Pelo sangue e pelas vísceras que cobriam suas armaduras, ele era o temido rei guerreiro das lendas. Ele tem vários nomes, e todos significam destruição. Eu sabia que Kaden estava certo. O campo de batalha estava coberto pelos corpos pequenos e grossos de criaturas que eu não conhecia. Era um massacre, mas não havia exército nem ninguém além de Liam e do cadáver de uma enorme fera de dentes sorrilhados. Ele estava de pé sobre o corpo escamoso, com a pele rasgada e a poderosa mandíbula entreaberta. Observei enquanto ele caminhava em cima da cabeça antes de saltar. Ele sacudiu as espadas duplas de Ablazone em direção ao chão, tirando a gosma espessa deles. Parou, virando a cabeça em minha direção, como se me visse, e eu me encolhi. O mundo real retornou rapidamente, e as luzes da sala piscavam, lutando para permanecer acesas. O ar parecia condensado, mas nenhum de nós desviou o olhar um do outro. Ouvi Vicente gritar do canto, implorando Liam que pensasse no que estava fazendo. A multidão recuou. Alguns agarravam as mangas de outros enquanto se afastavam. Liam lançou um olhar para Logan, cerrando a mandíbula, e voltou a me encarar cheio de raiva. Sangue do meu sangue? Minha vida está selada à sua até que o acordo seja concluído? Concedo-lhe a vida de sua irmã, livre, ilesa e viva, em troca da vida do seu Criador. Ou o acordo estará quebrado. Em troca, sua vida é minha? Ele fez uma pausa, suas próximas palavras me faziam desejar ter outras opções. Para fazer o que quiser com ela. Minha palma queimou como se tivesse sido marcada, mas Liam não demonstrou nenhum desconforto. Assim que as palavras saíram de seus lábios, as luzes se acenderam, brilhando um pouco mais do que antes. Quando Neverra se aproximou apressada, soltei Logan.
Ela o pegou antes que ele tocasse o chão, apertando seu torso rasgado e brutalizado contra si. O sangue dele manchou o vestido de seda dela, mas ele não emitiu nenhum som quando de algum modo encontrou forças para abraçá-la e segurá-la apertado. Vários celestiais se juntaram a eles para ajudar e apoiá-lo. Precisamos levar ele a um curandeiro, declarou Neverra, embalando-o. Um celestial abriu caminho pela multidão. Estava desarmado. Ele se aproximou de Neverra, ajoelhando ao lado dela. Siga-me, vamos preparar um quarto. Os olhos de Neverra me percorreram como se ela não soubesse se devia me agradecer ou me matar. Não importava de qualquer maneira. Eu não falei nada e me virei, apenas para encontrar o olhar de Liam focado em mim. Minha palma continuava a queimar, mesmo enquanto eu sentia sarar, e me perguntei se havia trocado um monstro por outro.